servir junto aquí y haga de aquí su casa de adoración. Estamos a sus órdenes en el Señor. No hay al momento ningún otro anuncio que hacer. Así que vamos a venir acá. Esta mañana tuvimos el pastor Prado con nosotros y fue de gran bendición. Y, Pastor Prado, no hay otro como él. Yo nacimos el mismo día, pero no hay otro como él. Y ha sido una gran bendición a todos los que lo han conocido, a todos los que lo conocen. Ha sido de gran bendición a tantas y tantas personas. Me maravillo yo, francamente, que si alguien pasa por la calle, ya él para y habla con ellos y sabe dónde nacieron y de dónde van y de quiénes son. Y todo esto enseguida hace amistad y es muy, muy favorable. Y lo tenemos otra vez en esta noche. Mañana él vuelve a Carolina del Norte y continúa allí. Cuando estuvo enfermo sabemos de su enfermedad y él habló de su enfermedad y el Señor obró y la iglesia estuvo orando todo el tiempo por él y está aquí en esta mañana, en esta noche y el púlpito es tuyo. Gracias, tremendamente. Yo pedí permiso al hermano David. En esta noche yo quiero estar más cercano de ustedes, quiero estar abajo. Y hablé con mi hermano, si necesita un papel y un lápiz, cójalo, porque van a necesitar escribir. Yo quiero que escriban esta noche, porque pueden guardar todos los versículos de la Biblia para poder discutir eso después. Amén. Hermano, cuando puder, me lleve la agua para abajo. Okay. ¿Cuántos hermanos estaban esta mañana acá? Ok. ¿O qué hablamos esta mañana? ¿O qué hablamos esta mañana? Me digan. Salmo 103. ¿Sobre qué? Las bendiciones de qué? De Dios. Muy bien. La razón que yo pregunto esto, porque muchas veces escuchamos la mensaje, ¿ok? Y cuando salimos en la puerta ya nos olvidamos. ¿Verdad que sí? Entonces quiero que escriban, que graben, que tengan en su mente, porque es muy importante, muy importante. Deben ser dos cosas. Nereida, que está aquí esta noche, y David Acevedo, não são simplesmente amigos, pastores, são família. Nereida, é tão bueno verla, ¿ok? Con todas las luchas que pasó de enfermedad, pero tú estás ahí linda, con menos arruga do que David, entonces yo creo que estás muy bien, ¿ok? Nessa semana yo fui brindado con un tiempo muy especial, la hermana Catherine. ¿Está aquí Catherine esta noche? Catherine fue una persona que mantuvo contacto conmigo por el teléfono, hablando, preparando toda esta semana con nosotros. Diga a la hermana Catarina que manda un abrazo muy grande a ella. Es una tremenda ayuda el pastor David y para con nosotros también. Carlton y Rebecca, párense por favor un minuto. Come on. Obedezca al pastor, párense. Gracias por el tiempo juntos. Gracias por me tratar como un rey. Yo sé que soy, pero gracias. Y es precioso. Thank you so much what you guys doing. Okay? A la iglesia, gracias. Vi Johnny, vi el hermano de mi tiempo, del pasado, y pude abrazarlos. Pero esa noche alguna cosa me llamó la atención. Ese muchacho, sentado atrás de mí, tiene una voz de barítono que puede ser trabajada para ser un tenor. ¡Qué voz! ¿Verdad? Llenó la iglesia. No se quede con la cabeza grande, porque yo la furo, ¿ok? Pero continúe cantando para la gloria del Señor, ¿ok? Su voz es para Dios. Alabe al Señor. Muy bien, esta noche vamos a tratar de un asunto que es muy importante. Vamos a hablar de conflictos. Esta mañana pregunté cuántas personas ya tenían o pasaron por conflictos. Y varias personas honestas levantaron la mano. Y otros se quedaron así. ¿Verdad? Pero no hay duda que todas las personas que están acá esta noche ya atravesaron, están atravesando o van a atravesar conflictos. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, diciendo, en el mundo tendréis tribulación, pero yo vencí el mundo, por tanto, vosotros venceréis también. Conflicto es
impossível que não tenhamos. Vai haver. Vocês, muchachitos, já têm conflito, verdade? Quero comprar esse tênis que custa $100 e meu papá quer comprar um de 20. É conflito, verdade? E vocês não ganham perder o conflito, ok? Mas essas são coisas em nossas vidas que ocorrem. Vou pedir 2 coisas esta noite e vou falar bem despacio para que me escute. Primeiro, não importa o que vocês pensem em sua mente, porque eu sei que tenho vários teólogos aqui no auditório esta noite. Tenho vários maestros, ok? Parem de pensar esta noite. Permitam ao Espírito Santo de Deus ensinar-nos esta noite o que é resolver conflitos. Por esta noite eu vou dizer como o conflito empieza, de onde vêm os conflitos e como resolver os conflitos à luz da palavra de Deus. Amém? Então eu vou orar agora. E eu pido a vocês que abram sua mente ao Espírito Santo de Deus esta noite. Não importa o que vocês sepam, não importa quantos conselheiros estejam sentados aqui esta noite. O único conselheiro esta noite é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Padre, graças por tu palavra. Ajuda-nos, ó Deus, despir-nos de nosso conhecimento humano, intelectual e mesmo espiritual. E deixa-nos, ó Deus, como ninhos, sentar aos pés de Cristo e aprender de Ele. E em nome de Cristo, oramos. Amém. O versículo para esta noite que eu quero que leamos juntos, eu vou ler e os irmãos vão acompanhar comigo, está em Colossenses. Colossenses capítulo 3, Colossians 3, versículo 12 ao versículo 17. E Pablo diz estas coisas. Isso é para vocês e para mim esta noite. Pablo diz, versículo 13, versículo 12 del capítulo 3. Pablo diz, vestiu-os, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre, de paciência, suportando-os uns a outros e perdonando-os uns a outros. Se algum tiver queja com o outro, de maneira que Cristo os perdonou, assim também hacedlo vosotros. E sobre todas as coisas, vestidos de, hablem comigo, vestidos de amor ou caridade, que é o vínculo perfeito. E a paz de Deus governa em vossos corações, e la que asimismo fostes chamados em um solo corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo more em abundância, donde? Em vosotros, ensinando-vos, exortando-os uns a outros, com toda a sabedoria, cantando com graça em vossos corações ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Presta atenção agora. E tudo o que hacéis, seja de palavra ou de hecho, hacedlo todo em quem? Dando graças a Deus Padre por meio de Ele. Esta é a base para a vida cristiana. Esta é a base. Se você quer realmente ser um cristiano, seguindo e caminhando com o Senhor, tu tienes que conhecer Colossenses 3, todo o capítulo, pero principalmente versículo 10 ao final. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo para mim, pastor, eu sou crente há 20 anos, diácono da igreja, maestro da escola dominical, pero eu não abro com minha suegra por 15 anos. Eu também tenho desejo, pero continuo falando com minha suegra. Não é assim? Deixamos de fazer as coisas mais simples porque estamos enojados ou tivemos um conflito e não podemos resolver o conflito. Mira o que Pablo diz. Suportando uns ao outro em el amor del Senhor, que é o vínculo da paz. Pablo escrevendo em Romanos diz, enquanto dependerem vós outros, tenhais paz uns com os outros. É você. Não é ele ou ela, é você. Tu tienes que ter paz com todos os irmãos. Então, irmãos, essa noite Davi me deu solamente 45 minutos. E eu vou dar a vocês mais 15 minutos para perguntas no final. Então, vamos entrar aqui. De onde vêm os conflitos? Aonde originou os conflitos? Alguém quer dizer? Onde está a origem
del conflicto. Ok, escreva ahí. La origen del conflicto es el pecado. El pecado. Pablo escreveu em Romanos capítulo 5, diz, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou também a salvação. Cristo é a salvação, pero Satanás é o pecado. E há pessoas que dizem, graças a Deus, eu tenho um coração muito bom. Não tem nada, é mentira sua. Sabe por quê? Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz, su coração, mi coração, é lleno de malignidade. É imundo. Não há nenhuma pessoa boa. Romanos 3:10, não há nenhum bom. Todos são pecadores e separados da graça de Deus. Por causa disso, vem o conflito. Por causa do pecado. Pode anotar em Romanos 5:12, pode anotar Jeremias 17:9 e Romanos 3:10 a 12. Algumas pessoas dizem para mim, pastor, tu hablas muito rápido. Não, tu oídes muito despacio. Então tem que correr comigo, ok? Vai escrevendo rapidamente aí. Quando Deus criou o varão e a hembra, los criou para serem complementação um do outro. Verdade que sim? Quando Deus criou o homem, Ele disse ao homem, le harei uma ayutora, não dona dueña, uma ayutora, para que esteja contigo, como delante de ti, para ajudar, para estar contigo, para te apoiar, para te complementar. Isso aconteceu em capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Em capítulo 3, quando entrou o pecado, e homens, presta atenção, porque Eva não pecou, você pecou. Eva não pecou, quem pecou foi o homem. Eva foi enganada, o homem pecou voluntariamente. Porque Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Verdade que sim? E há versículo, olha, a irmã dizendo amém, glória a Deus aqui. E há versículo na Bíblia que diz o seguinte, como obedeciste a voz de tu mulher e comeste del fruto. Obedeciste a voz de tu mulher. Há muitos homens que estão até hoje obedecendo a voz da esposa. Se a carapuça serve, vista-la. Deus não te chamou para ser a hembra da família. Deus te chamou para ser o homem. E quando o homem não é o homem, na família vai ter um chiquito de 7, 8 anos que vai mandar a família inteira. Porque o papá não é papá e a mamãe quer ser homem. A ordem está equivocada. Deus criou varão e hembra. Não criou varão, hembra e hembrita em meio. Apesar que o mundo hoje está lleno de homossexuais, de várias outras coisas. Não, Deus criou um homem e uma mulher. That's it. O que passa disto é pecado, é imundícia, é contra a palavra de Deus. Está na Bíblia. Você sabia que a mulher não teve o nome Eva até depois do pecado? Quando Deus criou Adão, Ele criou varão e hembra, ou varona. Ok? Era homem Adão e homem a mulher. E a mulher Adão. That's it. Era um nome solo. Por isso Deus disse, deixará o homem a sua mamã e a seu papá, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma sola carne. Ele não disse à mulher, deixará tu mamã e tu papá, e se unirá. Sabe por quê? Porque a mulher nunca deixa a mamã. Nunca. Nunca. Eu vou à casa de minha mamã. Eu vou mirar para minha mamã. Verdade? E você virou um bruto. Deus deu ordem ao homem. Por quê? Porque a mulher tem que ser amparada, a mulher tem que ser cuidada, a mulher é aquela pessoa que deve estar abaixo do lado esquerdo do coração do homem para ser cuidada, amparada e amada. Deus não chamou a mulher para ser dona dueña, Ele chamou a mulher para ser uma companheira do homem. Havia um complemento, mas imediatamente depois do pecado começou uma competição. Competência. Eu quero ganhar como o homem, eu tenho direito. Direito de quê? Se acorda do que eu falei esta manhã? Nem o homem nem a mulher têm direito. É cristiano. Por quê? Porque o homem e a mulher cristiano entregaram sua vida a quem? A Deus. Quem é o dono de sua vida? Deus. Que direito tem você? Nenhum. Tudo que Ele dá a ti é de graça, é por amor, é de graça. Então, consequentemente, irmãos, sabemos que o pecado começou com Adão
e Eva. Solamente depois do pecado, capítulo 3, que Adão dá nome a Eva, dizendo, Eva agora será chamada porque é a madre de todos os viventes. Já imaginou? Por causa de uma frase pequena, irmão, pequena, obedeciste tu mulher, o mundo entrou em problema, em caos, em tremendo caos. E a mulher diz, eu não entendo porque o homem tem que mandar a mulher. Não tem que mandar, mas abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 14, a maldição foi para a natureza. Deus disse que a natureza estava totalmente destruída, maldiçoada por causa do pecado. Maldição por causa do pecado. Versículo 15, a mulher e a natureza foi amaldiçoada. Com dolor treinar seus ninhos. Cada 28 dias do mês, as mulheres se acordam da maldição de Deus, verdade que sim? Eu sei que sim. Isso é para pensar em casa, ok? E dentro desse contexto, no capítulo 3, versículo 15, a natureza e o homem foram amaldiçoados, muito mais do que a mulher. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Venha comigo acá. Porque eu estou falando e vocês estão mirando para mim, dizendo, de onde vem o homem com esses pensamentos todos? Capítulo 3, versículo 16, mira o que está dizendo. A mulher dijo, multiplicaré em gran maneira os dolores de sus preñeces, com dolor dará a luz a seus filhos, e tu desejo, mira lá, e tu desejo será para quem? Ninguém habla a verdade, todo mundo está agora mirando para outro lugar na Bíblia. E tu desejo será para tu marido, e ele se assenhorará de ti. Ele te dominará. Uau! Sabe por que aconteceu isso? Aconteceu porque o mundo entrou em um caos, completo caos. O que Deus havia criado, uma harmonia, um relacionamento entre homem e mulher, santo e puro, se tornou um lugar de pecado. Um caos. Por isso Deus teve que criar o quê? Uma hierarquia. Irmãs, parem de pensar que vocês são dominadas pelo homem e, por lo tanto, vocês não têm voz. Não. A criação de Deus foi para vocês estarem juntos com o homem. Vocês não são para sentarem no cucuruco do homem. Não. Vocês não são para mandarem o homem. Quantos anos tem, minha querida? Pode perguntar, porque você é uma jovencita pequena, né? 13. Quando chegar a 18, eu não pergunto mais. Quando chegar a 30, eu não hablo em minha boca mais. Pero com 13 anos, você está aprendendo a ser uma jovencita. Verdade que sim? E um dia vai encontrar aquele muchacho precioso, não viene de cavalo branco, pode crer. E nem tem olhos verdes, crê-me-lo. E você vai se enamorar por ele. Creia uma coisa que o viejo pastor preto vai dizer para você essa noite. Você nunca tem que ser o domínio do lugar. Tu tens que ser a companheira, o amigo, juntos em lugar. Quando isso acontecer, há paz, há alegria, e você está com os olhos desse tamanho. Não estou falando contigo solamente com ela. Há paz, há harmonia dentro do contexto espiritual. Efésios capítulo 5, versos 22 a 25, as mulheres odiam esse versículo. Sabe por quê? Porque diz assim, versículo 22, mulheres, sed submissas a quem? Quero ouvir, a quem? Graças. Pero mira o versículo 21 primeiro. Sed submissos um ao outro em el Senhor. Mulher e homem. Tem que ser submisso um ao outro. Não é somente a mulher, é o homem e a mulher. Ao Senhor. Não à senhora, ao Senhor. Essa é a hierarquia de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 7 a 9. Vou repetir. 1 Coríntios 7, o a 9. O que diz o versículo? Diz assim. Deus é a cabeça do homem. Não, perdone-me. Deus é a cabeça de Cristo. Verdade que sim? Cristo é a cabeça de quem? Hablem comigo. Não. Cristo cabeça do homem. Esse versículo aí, ok? E o homem cabeça de quem? De la mulher. Por que isso está cambiado na casa? Porque hoje na casa, o chiquito de 7, 8 anos diz, a mamãe diz, não perturbe a ele para que ele não se quede com trauma. Ellen é consejera, ok? Eu trabalhei com ela como consejero por anos. Pero minha mamã,
em los anos de 43 a 56, a 58. Nunca foi à escola, nunca aprendeu a escrever, nunca aprendeu a ler, mas minha mamã era a melhor disciplinadora do mundo. Ela tinha uma vara que sacou de uma árvore, ok? La limpiou bem. E Jorge aprendeu a bailar ao sonido da vara de minha mamã, ok? Pero hoje, se os padres tocam em um ninho, é abuso. E chama a polícia. Minha hija, quando tinha 6 ou 7 anos, estava no primário, acá em Nova York. Ela foi à escola, voltou à casa e disse, não é ela, pero o que a maestra disse, papá, a maestra me disse, se você me tocar, eu posso chamar a polícia, e a polícia lo prende. Isso foi nos anos de 1979, 80. E eu sentei minha hija em la banca, la toquei com muito carinho e disse, hija, tu tens que chamar primeiro a ambulância, porque eu vou quebrar todos os ossitos de tu corpo, e você vai para o hospital e eu vou para a prisão. Eu não entendo por que os padres hoje deixaram a disciplina de Deus para tratar os filhos como se fossem ídolos. Pare com isso, irmãos. No livro de Provérbios, há 40 versículos, 40 versículos, falando de los padres, disciplinando os filhos com vara. Hebreus, capítulo 13, diz que o padre que ama a seu filho disciplina como Deus disciplina a seus filhos também. Parem de ser papito e mamita, sejam padres e mulheres madres. Eu vou a lugares hispanos, e com todo respeito a vocês, eu vejo o papai e a mamãe tratando papito e mamita. Eles não são papito e mamita, eles são filhos. Tratem eles como filhos. Se tu tens somente uma mulher, tu não tens outra mamita, tu tens uma mamã, that's it. Eu sei que é costume latino, eu entendo, mas, irmãos, biblicamente está equivocado. Porque a muchachita, quando é chamada de mamita, ela já se quer que sou uma mamita. Não és, tu és uma ninha. Deve crescer como uma ninha, crescer como uma jovem e ser uma mulher. Não estou falando de cultura aqui, estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus supera a cultura de seu país, de meu país ou de qualquer outro lugar. A única cultura que eu conosco, sabe o que é? É a cultura que sai desse livro. Vamos parar de estar dizendo, eu sou porto-riquenho, eu sou dominicano, eu sou de Equador, eu sou de Peru. I don't care where you come from. Se tu és um cristiano salvo em Cristo Jesus, tu tens obediência a este livro da lei espiritual e da lei humana. Então, irmãos, por causa de tudo isso, eu não posso tomar muito tempo. Há um psicólogo famoso que hizo uma pirâmide de necessidades humanas. Foi Abraham Maslow. E ele diz que todos nós outros temos necessidades físicas, fisiológicas, temos necessidade de segurança, de amor, relações humanas, de amor próprio, êxito. Temos necessidade de realização na vida, sucesso, êxito. Mas ele se esqueceu de dizer que temos uma necessidade muito maior, que é a necessidade espiritual. Verdade? Porque essa é a necessidade maior. Jorge Prado necessita de todas as outras coisas, mas necessita também de Cristo Jesus na vida dele. Porque sem isso, nada ocorre. Então, vamos entrar um pouco mais aqui. Eu creio que no lugar é uma coisa interessante. Os lugares têm cooperação. Quando não há cooperação, há revanche. Quando não há revanche, há domínio. Quando não há domínio, há isolacionismo. A pessoa se isola completamente. A esposa, quando tem um marido que quer ser macho na casa, e por favor, irmãos, parem de usar o termo macho, porque é um termo inadequado. Eu não vou dizer o que é, mas vá ao dicionário e busque a palavra macho, e vai ver o que está dizendo aí. E eu sou macho, irmão, com muito gosto. Os judeus costumavam dizer em el passado, dou graças a Deus que eu sou perro e não sou mulher. Tal lugar que o homem tinha mais valor do que tudo isso, verdade? Graças a Deus que em Cristo Jesus esse valor foi cambiado. As mulheres têm o mesmo valor do homem em Cristo Jesus. Posições distintas, pero o mesmo valor. Hoje, quando você fala de um homem, você tem que dizer se é Adão, se é Eva ou se é Adãovito, verdade? Eu não estou em Nova York.
Pero quando entrei no aeroporto ayer, chegando aqui, eu vi alguns adamvitos caminhando juntos. E vi algumas evitas caminhando junto também. E hoje as pessoas dizem, pero pastor, é natural, verdade? Deus criou homem e mulher e outras gerações sensuais que eles podem criar. E nas escolas diz que vocês nascem dessa forma, verdade? É a estupidez maior do mundo. Ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce lesbiana. As pessoas se hacen porque é o pecado. É o pecado que está dentro da pessoa e germina e cresce. Porque a Bíblia diz, todo o mundo está chafundado em el pecado. Pecado, irmãos. Ensine seus filhos em la casa. Outra coisa, irmãos, que eu vou dizer em termos de filhos. Tu tens uma maneira de pensar, vou levar meus filhos para a igreja para que o pastor, os líderes da igreja los ensine. Mentira. Oh, a escola vai ensinar meus filhos. Não. A responsabilidade de ensinar os filhos é em la casa. Papai e mamãe. Não é a abuela, não é titio, titia, é o papai e a mamãe. Não entregue a outras pessoas a responsabilidade que é sua. Se tu tens capacidade de ter filhos, tens capacidade de criá-los também. Essa coisa de dizer, ok, vou ter filhos e vou entregar para a babá criar. Não, Deus não criou babá, criou madres. É tempo de fazer alguma coisa. Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 17, versículo 11. Provérbios 17, 11. Se alguém tem, leia para mim. Provérbios 17, 11. E leia duro porque eu sou meio surdo. Graças, irmão. Em minha tradução diz assim, melhor é um bocado seco e em paz que casa de contiendas llena de provisões. Há alguns irmãos que, quando chegam em la casa, têm desejo de volver ao trabalho, verdade? Há irmãs que estão o dia todo pensando o que vão falar com o marido quando chegarem na casa, verdade? E há irmãs que estão o dia todo na casa vestidas com a mesma roupa que despertaram por la manhã. O único olor que elas têm é o olor do café pico, ¿ok? E quando o marido chega na casa, ela quer que ele a mire e diga, você está linda, querida. Quem é que vai mirar você linda se você não cambiou a roupa pela manhã? Irmãs, não é porque está casada que você tem que perder o direito de enamorar-se para seu esposo, de vestir-se para seu esposo, de cuidar-se para seu esposo, porque esta é tu responsabilidade. Verdade que sim? Ai, pastor, você está falando muito duro. Não, estou falando somente a verdade. E sabe o que diz a Bíblia? Em Mateus capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras. Ai, pastor, tudo que está falando está aqui, irmãos. Mas se você não conhece e tem problema em sua casa, esse problema é tuyo, não é de Deus. Deus ensinou de Gênesis capítulo 1, a Apocalipse capítulo 22, que a Bíblia é todo. Ai, pastor, eu estou lendo um livro do irmão fulanito de tal, que ele é um expertise em aconselharia, e ele está falando para mim como devo viver. Mentira, irmão. Não há nenhum expert fora da palavra de Deus. Eu sou consejero, a irmã que está aqui comigo é consejera, e vou ser sincero a você, eu não sei nada mais do que a Bíblia ensina. Pare com isso, irmãos. Pare com isso. Pare de correr atrás de outros hermanitos que vão te ensinar algo que não te ensina absolutamente nada. Essa noite, eu quero em la Bíblia que você veja uma coisa. Em livro de Êxodos, capítulo 3, 7 até capítulo 4, 17, Moisés começou a ter um conflito com Deus. ¿Se acuerda? Deus chamou a Moisés para ir a Egipto e liberar a seu povo. E Moisés disse, não, eu não posso. Tu não me conheces, ó Deus? Eu tenho uma língua dura, eu não sei falar. E Deus começou a falar com Moisés cada coisa. E Moisés continuou dizendo, não puedo. Até o ponto que Deus disse a Moisés, não mais. Se você não pode falar, eu vou mandar tu irmão Arão para falar por ti. Mas você vai ir como meu líder. Irmãos, é tão difícil para nós outros. Quando há um conflito, começamos sempre a dizer que não podemos resolver, porque o conflito é da outra pessoa, não de nós outros. Já viu isso? Eu não tenho culpa, irmãos, o problema não é meu, é o problema da outra pessoa.
Eu falei uma coisa imediatamente, mas vou dizer uma outra coisa também. Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz a los hijos, é o primeiro mandamento com promessa. O que diz aí? Êxodo 20, 12, o que diz aí? Graças. Hable um pouquinho mais duro para mim. Está bem, pero hable um pouquinho mais duro. Honra a tu padre y a tu madre. Pare aqui. Honra tu padre e a tu madre. Ele continua dizendo assim, se tu queres... Não, você vai continuar. Se tu tens desejo... Aí está dizendo? Não. Honra a tu padre e a tu madre. É um mandamento. Continue. Porque tus días se alegrarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Não é precioso? É um mandamento com promessa. Honra tu papá e tu madre para que te vaya bem e tus dias em la tierra se prolonguem. Já pensou sobre isso? Mire para Efésios agora, capítulo 6, versículo 4. Mire para o versículo, padres. Efésios 6, 4. O que diz aí? Efésios 6, 4. Irmãos, Efésios está no Novo Testamento. Irmão, leia uma vez mais. Pare aqui. Está falando com quem? Com os padres. Abra seu ouído. Leia, irmão. Pare acá. Não provoqueis a ira a vuestros hijos. Ai, pastor, como é que eu provoco a ira a meu filho? Sabe como? Eu vou explicar para você. Aquela mamã que diz para o ninho de 6 anos, vá tomar banho, chiquito, às 6 da tarde. Ele não se move. Às 7, vá tomar banho, chiquito. Ele não se move. Às 8, aí ele vai. Porque ele sabe que a mamã não vai cumprir a coisa até o último grito. Padres débiles. Padres que hablam com os ninhos como se fossem adultos. Verdade? E me perdoe, irmãos, eu vou pisar na bola esta manhã, noite, mas vou dizer. Os ninhos nascem em pés. Ai, papito, que coisa linda. Como é que vou aprender a falar? Se você habla com eles uma linguagem que eles não têm que entender. Abre o espanhol normal. Verdade que sim? Ai, que coisa linda. Não! Eles não são gatitos e perritos, são pessoas. Hablem, hablem. Deixe ouvir a voz normal e comum para aprender a falar. Não, pastor, é tão chiquito, eu não quero ler-lo. Verdade que sim? Pessoas vinham a mim e a Ellen com consejeria e diziam, meu filho agora tem 7, 10 anos e não me obedece mais. Que hago? Eu digo, batem na mamãe e no papá. Porque perderam o tempo de ensinar, verdade? Com 15 anos, meu filho não me obedece. Seu problema, não é meu. Quando o ninho deve começar a ser responsável? Sabe quando? E no primeiro dia que nasce, já começa a discipliná-lo. Minha filha tinha 6 meses de idade, 6, 7 meses de idade. E fomos para uma convenção no norte do Brasil. Eu predicava, eu dava esportes, eu jogava futebol, eu jogava vôlei com os jovens. E à noite eu queria dormir, verdade que sim? Estava na casa no norte do Brasil, que é como há em Porto Rico e outros lugares, onde não há teto. A casa é de alvenaria, há o teto arriba, mas está aberto arriba. Não há, eu não sei como chama, mas não há fogo, verdade? E a hija do missionário começou, e minha, E eu perguntei à minha esposa, ela está com hambre? Não. Você crê que tem dolor de barriga? Não, não. Eu corri minha hija no braço e pá, durma. 6 meses de idade. Minha suegra querida estava com nós outros. E minha suegra disse, és um bruto, tomar uma ninha de 6 meses. Mas sabe uma coisa? Minha hija dormiu e eu dormi também. Se vocês, padres, querem saber quando empieza a disciplinar um ninho, empiece no momento do nascimento. E até os 6 anos de idade, você pode ensinar. Depois disso, acabou. Depois disso, você não pode formar mais o caráter na vida dos ninhos. Pare de tratar seu ninho como se fosse uma flor maravilhosa, preciosa. São ninhos. São ninhos. É seu filho. É que Deus ha dado para você disciplinar. Provérbios 22, 6, ensina o ninho em todas as coisas, e até quando for grande, ele não se desviará do caminho do Senhor. Ensina, disciplina.
nessa coisa, não. É disciplinar, ok? Deixe-me continuar, senão vocês não passam nem daqui essa noite. Deus falou com Moisés, Deus quebrantou Moisés de uma maneira que era impossível. Como vamos resolver conflitos? Provérbios capítulo 11, versículo 12. Provérbios 11, 12. Quem tiver pode ler. Provérbios 11, 12. Leia duro para mim, por favor. Provérbios 11, 12. Está depois de Salmos, irmãos. El hombre prudente, o quê? Calla. Você percebeu que Deus ha dado a nós outros uma língua, uma boca e 2 ouvidos? Há uma razão para isso. É que temos que ouvir mais e falar menos. Pero já percebeu na discussão entre a esposa e a esposa? Não param de falar. E não escutam um ao outro. Porque os dois querem falar ao mesmo tempo. São tercos. Qualquer pessoa inteligente para e escuta. Para e escuta. E senhoras que estão aqui essa noite, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Quando vocês têm uma pergunta a seu esposo, haga a pergunta. Porque muitas vezes vocês não fazem a pergunta, vocês fazem o que eu chamo de statement. Você diz uma coisa creyendo que é uma pergunta, mas não é. Tu has caminhado esta manhã, na verdade que sim? Isso não é uma pergunta. A pergunta é, caminaste esta manhã? Isso é pergunta. Quando minha esposa diz para mim, tu fizeste isso, eu não contesto. Porque não é uma pergunta. Ela está afirmando uma coisa já, antes que eu conteste. E aí o homem não lhe gusta. ¿Gusta, hermano? ¿Le gusta o homem ser pressionado? Diga, irmão, diga a verdade. A esposa deixa você dormir esta noite. O homem não lhe gusta ser pressionado. E, irmãs, vocês têm que saber que vocês ganham muito com seus esposos, se vocês permitirem ao esposo ser esposo e vocês sejam esposas. Nenhum homem casa com a mamã. Alô? Do you get? Nenhum homem casa com a mamã. O homem não está buscando uma madre. O homem está buscando uma esposa, uma companheira, uma amiga igual. Pare de querer ser mamã. Pare de tratar seu esposo como se fosse um ninho. Pare. Ele é um homem, tu casaste com ele. O esposo não se acosta com a mamã, mas se acosta contigo. É verdade bíblica, irmãos. É bíblico. Pero as esposas e os esposos são tão tontos que eles continuam fazendo contra o outro um grande mal e não param. Os conflitos crescem. Em el conflito, irmãos, já sabemos que vem do pecado. Em el conflito tem que haver o perdão. E vou dizer uma coisa esta noite, escreva aí em seu papel. Perdão não é uma opção. Perdão não é uma opção. Repita comigo. Perdão não é uma opção. Eu estou escutando vocês. Perdão. O que quer dizer isto? O que quer dizer isto? Come on, abre comigo. O que estou dizendo, eu? Perdão é um mandamento de Deus. Perdão é um mandamento de Deus. Vou repetir. Perdão é um mandamento de Deus. Você não pode dizer, se eu quero, eu lo hago. Eu não estou sentindo o que devo fazer. I don't care about your feelings. A Bíblia diz claramente que tu tens a responsabilidade de perdonar. Vou dizer alguns versículos, anote aí para vocês. Estou correndo muito rápido, é verdade, irmãos? Em la oração do Padre Nosso, em Mateus capítulo 7, Jesus ensinou a oração. E uma parte da oração ele diz, Padre, perdona nossas faltas, assim como perdonamos a nossos deudores. Quando Jesus falou de perdão, Pedro perguntou a Jesus, devo perdonar 7 vezes? A lei judaica dizia 3 vezes. Pedro acrescentou 4 mais, 7. O que contestou Jesus? Não 7, pero 70 vezes 7. Já imaginou eu contando
a minha esposa número 1, 2, 3. É difícil, verdade? É a história do homem em Arizona, nos Estados Unidos, nos anos de 1700, que se casou com uma muchacha muito preciosa. E saíram para sua hacienda com um cavalo solamente. Ele manejando o cavalo e ela sentada em el cavalo com ele. Chegou um ponto que o cavalo dobrou as rodillas e se arrodillou e eles caíram do cavalo. Ele levantou o cavalo, arreglou, continuou caminhando. Pero antes de caminhar, ele disse ao cavalo, 1. Continuou caminhando, e o cavalo, uma vez mais, dobrou a rodilha e eles caíram. E ele disse, 2. Continuaram caminhando, o cavalo isso uma vez mais, ele sacou o revólver, pum! Matou o cavalo. E a senhora começou, e ele disse, 1. Irmãs, cuidado, não há mais cavalo hoje, pero há carros. A realidade, irmãos, é que muitas vezes a solução do problema está em ouvir. Escute, escute. Não empiece a falar antes de saber o que é isso, o que não é isso. Escute, escute. Perdonar é muito melhor do que começar a juzgar pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 3, está falando sobre isso. Lucas 6, 38, está falando sobre isso. É importante que você e eu entendamos que nenhum de nós outros somos perfeitos. Nenhum de nós outros. Eu estava dizendo a minha esposa um dia, ela vai se quedar enojada comigo, porque eu vou dizer de qualquer maneira. Minha esposa tem problema para estar equivocada. Ela nunca está equivocada. E mesmo quando está equivocada, ela tem uma razão para explicar do equívoco, verdade? Eu estava na casa de uma muchacha que já faleceu, já morreu, Holly, em New Jersey, e eu fui recorrê-la para levá-la ao médico. E estacionei meu carro a um lugar, debaixo da placa, onde dizia handicap. Pero essa senhorita era handicap. Então, se eu estava parado aí para recorrê-la, eu estava no lugar correto, esperando uma pessoa handicap, ok? Pero em New Jersey. Quando eu barrei da casa com ela, tinha um little ticket, um aviso em meu carro. E dizia que eu tinha que comparecer à corte. Não, eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas a corte em New Jersey começa às 6 da tarde e termina às 11h30, quase meia-noite, verdade? E eu fui aí, esperei, e quando o juiz, que era um cubano, há cubanos aqui esta noite? Graças a Deus, los perdono. Havia um cubano, e eu me parei, e ele disse, culpável ou inocente? E eu disse, culpável com explicação. Foi o que as pessoas disseram para mim falar. Ele disse, em minha corte não há explanação, culpável. Eu fui falar com o DA, e expliquei a situação, e não há problema. Paguei $15 e rasurou minha multa, verdade? Pero, irmãos, pense sobre isso. É uma ilustração, pero pense sobre isso. Você vai chegar um dia delante de nosso Deus, ok? E Deus vai perguntar, culpável ou inocente? E você vai dizer, não, culpável com explicação. Brutos. Não há explicação delante de um Deus santo, de um juiz santo. Por lo tanto, meus irmãos ou irmãs, quando tu fizer uma coisa e sabe que está equivocada, tenha a hombridade ao homem, tenha a humildade à mulher para dizer, estava equivocado, perdona-me. É muito melhor do que pensar e dizer, você não me conhece. Te conhece sim. Te conhece bem. Se acosta contigo por anos, te conhece muito bem. Então, se pare de dar excusas, irmãos ou irmãs. Porque perdonar é a coisa mais especial do mundo. Verdade? Eu tenho uma sogra maravilhosa. Créeme-lo, é. Não vive comigo, pero é. Okay? E essa senhora, uma ocasião, hizo alguma coisa que me heriu profundamente. Profundamente. E eu disse a ela, é a última vez. Goodbye, that's it. Pero estávamos no aeroporto. E ela tocou minha mão e disse, Jorge, me perdona. Eu estava totalmente equivocada, me perdona. E sabe uma coisa? Eu não a perdonei, não.
Fui a Brasil depois de um tempo, e ela me mirou e disse, Jorge, eu sei que eu herí você, me perdona. E eu me senti tão mal, porque uma senhora maior do que eu, por lo menos 20 anos, e eu estava guardando um rancor dentro de meu coração. E até hoje, créemelo, quando eu vou aí, eu sou tratado como um rei por ela. A hija não, mas eu sim. Por quê? Porque ela sentiu que havia equivocado, errado no que lo hizo, e teve a maturidade espiritual para dizer, perdona-me. Pero mesmo quando a pessoa não entende e não pede perdão, tu tens a obrigação de perdonar. Escutou o que eu disse? Mesmo quando a pessoa não entende, não confessa e não pede perdão, tu tens a responsabilidade de perdonar. Porque perdonar é um hecho de fé delante do Senhor. Agora, estou pronto a perdonar, pero, pastor, eu não posso me olvidar. ¿Se acuerda do que Deus dijo? Ele dijo, lançarei tus pecados en las profundezas del mar e jamás me acordarei de ellos. Há pessoas que dizem, pastor, eu perdono, pero não me olvido. Are you crazy? Perdonar é olvidar. Não. Você não se esquece do que se passou. A situação está em sua mente. Pero você não está pensando em aquela situação todo o tempo e cada vez que mira na pessoa está dizendo, I know what you did to me. ¿Se entiende o que estou dizendo? Perdonar é deixar nas mãos do Senhor. Eu vou deixar com a irmã Catherine um papel que uma amiga minha escreveu acerca do perdão. E ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, Biblical forgiveness, ou el perdão bíblico, ela hizo essa declaração. É uma decisão de la voluntad. É uma postura del corazón. É a pessoa confiando em Deus, que qualquer ofensa é primeiro contra Deus, não contra mim. E que eu, humildemente, tenho que reconhecer que o poder de Deus, como único justo juiz, é o que pode resolver o problema, não eu. Sua santidade é de Ele. Sua sabedoria é de Ele. Seu amor é de Ele. E sua graça é de Cristo Jesus para perdonar um pecador arrependido, incluindo eu. Não se olvide, quando você diz para a pessoa, tu has hecho disto, há 3 dedos para ti. Irmã Catherine, vou deixar isso contigo para fazer cópia para as pessoas que queiram. Pero, irmãos, resolver conflitos é Cristo em primeiro lugar em tu vida, é Cristo em meio do conflito, e é reconhecer que não há conflito que Cristo não pueda resolver por ti e para ti. 2 versículos mais e vou abrir para perguntas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Quem tiver pode ler. 1 Coríntios 2, 1. Coríntios antes de Efésios, depois de Romanos. 1 Coríntios 2, 1. Aqui está escrito aí. Pode ler. Os jovens podem ler também. Pablo diz, eu não fui com sabedoria humana, eu fui com o testemunho de Cristo Jesus. Pablo sabia que a única maneira de ensinar, de resolver conflitos, era através da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva aí e mais que espada alguma de 2 filos. É apta nos pensamentos e tentação do coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O último versículo é este. São Juan, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Deve saber de memória este. São Juan 1, 1 e 2. No princípio, o verbo e o verbo era Deus. Nada do que foi hecho sem sua presença. Irmãos, conflitos há. Conflitos há. Problemas há. Pero para solucionar os problemas, é solamente com a palavra de Deus. A los padres, uma palavra. Hijos não têm que escutar agora, solamente os padres. Cada vez que hacemos a consejeria pré-matrimonial, eu dava um exemplo para as pessoas. E hago isso em matrimônios também. Papai e mamãe somos como uma árvore.
de una árvore, ¿ok? La árvore tiene tronco. Carter, I'm going to use you, Carter. Stand up, please. Gordon, stand up. Mira esse muchacho, ele tem estatura, ¿verdad? Vamos imaginar que Carter é o tronco da árvore. O tronco da árvore. Na árvore, um tronco, ¿ok? Rebeca, pare-se, por favor. Rebeca é os galhos da árvore e as hojas, ¿ok? As hojas e os galhos são sempre mais bonitos. O tronco solo é um pedaço de palo fincado no piso. Pero os galhos e as hojas fazem a árvore bonita, verdade que sim? Ok. Entenderam o que estou dizendo? Sim ou não? Ok. Os hijos são frutos. Os frutos vêm, amadurecem e caem. E produzem uma outra árvore. Pode sentar-se. Os frutos não é nem o tronco e nem as ramas e nem as hojas. Parem de fazer de seu filho e de sua hija mais importante do que sua esposa e mais importante do que seu marido. Parem. Parem. Tu tienes um esposo. Você casou com ele por amar, por achar que ele era o homem mais bonito do mundo. John era bonito, agora não é mais. Mas você casou, Paquita se casou com ele porque era um homem bonito. Agora, você tem outro filho, se foram. Não é mais estar em matrimônio agora. Esta é a árvore que Deus pôs junto. Os hijos não são árvore. The kids are not tree. The kids are fruit. They come and go. E hacen uma outra árvore, uma outra semilla. Pero o problema, meus amados, é que em muitos lugares, os hijos tomaram o lugar do papá e alguns da mamã. É pecado. É pecado. É pecado. Quando você empieza a adorar seus filhos na casa, é pecado. Aí cria conflitos. Outra coisa que vou dizer, eu sei que vou enojar muitas pessoas esta noite, mas eu vou viajar para North Carolina amanhã, vocês vão se quedar. Deus chamou al homem e a mulher. ¿Se acuerda de Abraão? Deus disse a Abraão, sai de tu tierra, ¿de onde mais? De tu parentela, de la mamá, del papá, de la titia, del papagaio, del piquito, todo. Sai de tu tierra e de tu parentela e vá para a tierra que eu te mostrarei. Que hacen os latinos? Se casam? Déjame dar um outro exemplo. Há um salmo na Bíblia que diz o seguinte: os hijos são como a flecha. Se diz assim? A flecha. E papai e mamãe é o arco, verdade? Quando o arco é forte, ¡pim! Lejos. Pero los latinos, con todo respeto, los latinos cuando se casan, ¡tim! ¿Verdad que sí? Não, hijita, se queda aqui em casa, vive comigo. Maior erro da vida. Quando se casar, vá por lo menos 100 quilômetros lejos de papai e mamãe. É verdade, hermanos. É verdade. Porque os conflitos empiezam sempre por causa da suegra, do suegro, do papá e da mamã. Sabe por quê? Porque ele, se é um homem muito dominado pela papá e mamã, vai dizer à esposa, eu vou passar na casa de minha mamã para comer com ela, porque ela está acostumada. Agora imagina a esposa, que acabou de se casar com ele bruto. E ele bruto está dizendo para ela, eu amo mais minha mamã do que eu amo a ti. Como essa esposa vai se sentir? Entende o que estou dizendo? Ou a mulher, que qualquer problema que tenha entre ele e ela chama mamãe, você não sabe que é lindo isso para mim. Que você crê que a mamãe vai pensar dele muchacho? Está maltratando minha esposa. Deus, hace um milagre, Deus mata ele. Sua mamã e seu papá não são os melhores conselheiros. Sai fora. Qualquer problema que aconteça em seu lugar, busque o pastor, busque um conselheiro de fora. Não busque a família. Deus não mandou chamar a família. Entende o que estou dizendo? E por la misericórdia de Deus, pare de adorar a seus filhos.
Pare de ser mamãs. Eu sei que os hijos... Hoje mesmo uma irmã minha dizia, pero pastor, você como homem pensa diferente da mulher. Graças a Deus, eu tenho que pensar diferente. Eu não sou mulher, verdade? Pero hermanas, su hijo, su hija, não é seu esposo e nem sua esposa. Não. Você não se acosta com seu filho, você se acosta com tu esposo. E há outro problema, que os filhos não sabem resolver conflitos. Sabe por quê? Porque os esposos peleiam delante de los hijos. Pero vão para o quarto, hacen as paces bem, por la manhã dizem, ai, e o filho diz, o que aconteceu com eles? Estavam se matando ayer por la noite, pero agora estão se besando. Os papás nunca ensinam a los hijos como resolver os conflitos. E vou dizer uma coisa, irmãos, abra seus ouvidos, casados. Cama não é lugar para resolver conflito. Vou repetir, porque parece que alguns não correram. Cama, sexo, não é lugar para resolver conflitos. Você habla antes, conversa antes, porque as esposas têm que resolver o conflito antes, para depois se acostar com o homem, verdade que sim? Pergunte a elas, ela te conta, bruto. Entende o que estou dizendo? E hijos, entendam uma coisa. Seu papá e sua mamã são amantes. Entende o que estou dizendo? Seu papá e sua mamã são amantes. Nunca vão ser amantes com você. Eles amam a vocês tremendamente. O amor de vocês com papai e papá com vocês é totalmente diferente. E papai e mamãe nunca vão deixar de amar a vocês. Nunca! Você pode ficar velho, com barbicha, e a mamãe vai chamar você de meninito. Está com 80 anos e é niñito todavía. Pero o coração da mamãe é assim, e de papá também. Pero, por favor, padres, não ponham seus filhos no pedestal. Seus filhos são pecadores, com falhas como qualquer outro. E se têm bem pecadores, é por causa de ti, porque aprenderam contigo. Amém? Perguntas. Não tenho contestação, pero Davi contesta no final da semana. Perguntas. Levante a mão e hágalo. E se tem vergonha, é seu problema. Alguém? Se não tiver, eu vou orar e terminar. John, uma pergunta? Não. Paquita não está nem falando, verdade? O que vocês entenderam essa noite? O que eu falei? Hein? Ok, é a palavra de Deus, pero o que entrou em seu coração? Come on, people, talk to me. Diga, irmão. Hable duro para escutarem. Diga novamente. Porque la verdad es que uno vive pendiente de ellos todo el tiempo y tratando de guiarlos por el camino, pero parece que no entienden. Y entonces hay que sacar, yo tengo un fuerte que se llama el psicólogo y doy... Bom nome, irmão, bom nome. Y doy terapia psicológica con él. Ajá. Entonces, aún con eso todavía parece que no responde. Há duas coisas que eu quero contestar a você e a todos da igreja. Eu fui o padre mais imperfeito do mundo. ¿Sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro de enseñança. Pero quando nascem os filhos, eles não vêm com um boletim dizendo, haga isso, 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 com explicação. Você aprende com eles. E sabe por que os abuelos são melhores padres? Porque já erraram tanto com os primeiros, que agora estão aprendendo com os segundos. Ok? Se eu puder contestar a você, são duas coisas. Primeiro, você e a esposa, se for possível, arrodilhem-se cada dia orando por os filhos. Porque oração cambia. Outra coisa, irmãos, em nossas famílias, hablamos 20 vezes a mesma coisa. Hablo uma vez solamente. Os filhos aprendem quando sabem que os papás estão em um negócio. Verdade que sim? Eu servi no exército. Quantos estiverem no Army aqui, o exército? Tommy, you are in the Army too. Ok? Quem mais? Aí, ok? Quantas vezes o sargento falou com vocês uma coisa? Se falou duas, você ia para a cadeia, verdade? Papá, aqui está a lição. Habla uma vez. Não obedeceu? Saque as coisas. Saque as coisas melhores. Principalmente agora com essa coisa. Saque-lo. Mas o problema de los padres, sabe o que é? Nós outros somos pessoas que gostamos do exagero das coisas, verdade que sim? Não vai ver televisão por 2 meses. Mentira. 2 dias já estão vendo de volta. Okay? Então, se diga uma coisa que vai acontecer. Você vai se quedar sem a televisão, sem seu telefone,
por 2 dias, por 3 dias. Você vai estar em seu quarto, fazendo seu dever, e não vai estar com a família, nem comendo na mesa, nem nada. Porque duele. Duele sair da família. Duele. Pero nós outros padres hacemos coisas horríveis, verdade que sim? Vamos de vacações. Ah, eu não vou destruir minhas vacações, porque daí ela vai com nós outros. Não, não vá não. Se querem todos na casa. E diga a ela, estou na casa sem vacações por causa de ti. Tu, la creyita bonita, não, não vai nem com a abuelita, se quer ir na casa. Porque abuelos são malos. Eu sou abuelo, e abuelos são malos. Minha esposa é abuela, e é mala. Ai, não deixa, coitadito, tem que fazer. Por exemplo, em minha casa, quando eu crescia, e a casa de meus abuelos, meu abuelo dizia para mim, está em sua casa. Eu não ia, não havia liveira naquele tempo, ok? Mas eu não ia à despensa e abrir a despensa para correr qualquer coisa. Não, eu não fazia isso. Sabe por quê? Porque eu não teria direito de fazer isso. Não era minha casa. Para tomar um vaso de água, eu dizia, abuelita, posso tomar um vaso de água? Ela dizia, sim. Hoje os niños chegam na casa, em minha casa, os netos abrem a liveira, correm as coisas, não pedem licença. Eu digo, ele bruto, é minha casa. Ai, abuelo. Entende? Em vez do abuelo dizer, não, não abra, não vá tomar, porque essa não é sua casa. Pero hacemos? Não. E aí se quedam o quê? Se quedam, dono do mundo. Carlos? God Himself, in Genesis chapter 6, I responded to him, okay? I know you guys know English, but I respond to him. In Genesis chapter 6, God Himself, God the Father, the Son, the Holy Spirit, say, the sin of the world come in my nose. We're going down and going to destroy everything that we create. Look at that, chapter 6. But the mercy of God did not destroy. But in chapter 9, God sent the flood and destroy everything. You know why? Because God say is enough. Padres e madres, há tempo na vida dos padres que você tem que dizer enough. Devo dizer uma história aqui rapidamente. Meu papai era pastor, ok? E eu fiz coisas horríveis. Eu me meti em drogas, menti, fiz coisas horríveis. Meu papá me chamou e disse a mim, tu estás fora dessa casa. Eu tinha 19 anos. Tu estás fora dessa casa. E eu vivi na calle de Brasil por 3 meses. 3 meses. E alguém vai dizer, oh, seu papai foi uma pessoa horrível. Não, meu papai me disciplinou. Quando Deus disciplinou o povo de Israel, Deus lo sacou da terra prometida e lo levou para a Babilônia, para outros lugares, por disciplina. Parem de viver como se fossem anjitos. Vocês não são ángeles, são padres. Disciplinem. Eu não estou dizendo para pôr fora da casa. Mas estou dizendo que seu filho e sua hija, eles necessitam disciplina. É a única maneira que eles vão aprender a amar a vocês e ter disciplina para o futuro. Vou dizer isso e eu paro acá. Eu estava no exército em Brasil, ok? Novo, soldadito, cabelo cortadito, jogava futebol. E eu estava parado na cancha de futebol, ok? E estava lá assim. E passou um sargento, um petequito desse tamanho. E ele disse, hi, sargento. Oh, oh, oh. He said, get up! E por 20 minutos ele falou comigo como se eu fosse a pessoa mais imunda do mundo. E sabe o que eu devia ser? Yes, sir. Yes, sir. You know why? Because he was authority. O problema do mundo hoje é que as pessoas não entendem a palavra autoridade. Qualquer ninho hoje, não é vocês, ok? Mas qualquer ninho hoje afronta as pessoas adultas. E você tem que seguir assim, porque se toca ele, vai para a prisão. Meus irmãos e irmãs, eu tenho 75 anos. Graças a Deus, não fui para a prisão ainda, mas vou. Porque se um ninho levantar a mão para mim, eu quebro a mão dele. Eu quebro a mão. Eu não tenho nenhum problema de quebrar a mão.
Pero nós outros temos medo de nossos hijos, verdade que sim? Medo. Minha mamãe era uma senhora não forte, flaquita, desse tamanho assim. Pero minha mamãe sabia dançar comigo e bailava. Uma varita que ela sacou de uma árvore, limpiou bem, e ó, pim, pum, pum, em minhas pernas. E eu bailava. Hoje, os padres dizem, vou te correr, eu vou te correr. Habla 20 vezes e nunca lo hace. Os filhos dizem, és um mentiroso. É isso, irmão, você lê o versículo. Pero é isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 4. Não exaspereis seus hijos. Se você promete uma coisa, hágalo. Se você promete uma disciplina, hágalo. Pero explique. Explique. Diga, vou te disciplinar por isso, por isso, por isso. E disciplina, irmãos. Agora, não é na cabeça, não é na espalda, é essa parte aqui que Deus criou. Essa é uma parte ótima. Corra uma varita e saque uma coisa, irmãos, não saque polvo, porque há padres que sacam polvo. Vou te pegar. Ah, come on. Ou lo pego ou não. Pode chamar a polícia, não há problema. Entende o que estou dizendo, irmão? Se o papá vai disciplinar, discipline. Não diga que vai fazê-lo. Hágalo. Hágalo. E não conte 10, 15 vezes, não. Hágalo. Minha hija, a última vez que la disciplinei, tinha 12 anos de idade. Mentiu para mim e disse, vou te correr, vou te pegar. Eu tenho uma tablita em casa, tenho até agora, uma tábua, está aí guardada. Está escrito disciplina. Eu la curvei em minhas faldas acá, em meu pantalão, e eu disse a ela, vou te dar 5. E eu... Quando ela se parou e saiu, bum, dei a última. Você disse que ia me dar 5, deu 6. Você vê agora como é duro mentir para os outros? Entende o que estou dizendo? Não prometa se você não vai fazê-lo. Ao prometer, cumpra-lo. Cumpra-lo. Uma pergunta mais e vamos orar. Alguém mais? Uma solamente. Ok, deixa-me dizer uma coisa. Davi e toda a sua igreja é para mim algo especial. Eu quero agradecer suas orações por mim, porque realmente foi um tempo muito difícil em abril de 2016, e somente por la misericórdia de Deus eu estou aqui. E agradeço a Deus se estou aqui por alguma razão. Então, graças. Veio muitas pessoas novas, caras novas. Papá não era nem casado com... Não está nem pensando em vir ao mundo, mas é um prazer vê-lo. E tantos outros. Mas onde quer que eu esteja, ou acá ou em Brasil, eu não sei todavia o que vamos fazer da vida, mas onde quer que eu esteja, por favor, ore por nós outros. Eu creio que Deus é misericordioso, eu creio que Deus é maravilhoso, e Deus tem tido misericórdia com nós outros. O que vocês veem acá nesse dia é o que eu sou. Eu sou o que sou. Eu hablo livremente, porque é a palavra de Deus. Eu não tenho vergonha de falar, porque é a palavra de Deus. E eu não tenho que pedir excusas a nenhuma pessoa, porque estou falando a palavra de Deus. Se se enojarem, estou enojado com Deus, não comigo. E se estou enojado com Deus, é um problema sério suyo, porque Deus vai te disciplinar. Hebreus capítulo 13, leia, versículo 1 a versículo 8, e veja se a disciplina é bíblica ou não é. Onde está o irmão Tony? Antônio, onde está? Não é dos nomes, é o San Antônio, não? Tony, eu vou sair porque eles estão prontos a me tirar tomates. Graças. Vocês acreditam, não digo isso por dizer de forma equivocada, mas esse muchacho acá tinha, parece usted, tinha mais ou menos a idade desse muchacho quando eu cheguei acá. Sí, pastor. Pero era uma pessoa preciosa allá e era uma pessoa preciosa hoje. Amén. Lo amo. Amén. Deus te bendiga, ok?
pastor lo ha dicho todo, no hay nada más que decir. El himno que se cantó al principio del servicio, vivo por Cristo. Me acuerdo cuando yo era niño, saben que un día yo fui niño. Cuando era niño, mi papá asistió a una conferencia bautista en Filadelfia, solo él, y vino contando que cantaron ese himno, la gente con lágrimas en los ojos cantando. Yo no entendía eso, ni tendría quizás 8 o 9 años de edad. Y si tú ves la gente cuando vivo por Cristo, confiando en Él con lágrimas, eso es lo que hace falta hoy. No meramente cantar ese himno porque es bonito, la melodía y la letra, porque sea una realidad en nuestras vidas. No meramente diciéndolo, sino viviendo por Cristo, confiando en su amor. La clave para todos los problemas, en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestras casas, en el mundo, viviendo por Cristo, después de oír y creer el Evangelio del Señor Jesucristo. Gracias, pastor, una vez más. Ojalá tuviéramos tenerlo para una semana, pero quizás un día, quién sabe. Amén.